A China, para variar, vai destruir o mundo dos videogames. Finalmente, né? Alguém tinha que fazer isso. Vamos ver aqui o que o canal da Central, né? O canal dos gamers, tem a dizer sobre a China destruir o mundo dos games. Mais barato nos seus China. games. Baixe Não, sem público. Quem manja um pouco de geografia e política atual sabe Que não é o caso de vocês, né? muito bem que a China é uma ditadura daquelas que não perde nada para a Alemanha nazista. Falei que não era o teu caso? Falei que, pra quem entende um pouquinho de política e geografia, falei, né? Não é o caso da Central. Não é o caso da Central. Comparar a China com nazismo, puta que pariu, né? Puta que pariu. O qual sabe muito bem que a China é uma ditadura daquelas que não perde nada para a Alemanha nazista. Os caras não têm liberdade para absolutamente nada, não têm liberdade para opinião, não têm acesso a informações, não têm acesso à internet. Não tem acesso à internet? Os caras jogam LOL como? Ô, gente, alguém me avisa. Caralho, como descobriram isso? A China descobriu como jogar LOL sem internet. Olha só. Caralho, mano. Os caras jogam um jogo online sem internet. Como que o Mundial de LoL é feito na China? Caralho, isso aí dá uma boa pesquisa, hein? É revolucionário isso aí. Como os caras jogam LoL, como os caras fazem campeonato mundial de LoL sem internet. É uma tecnologia, assim... As tecnologias comunistas, assim, são muito avançadas, gente. Os caras ressuscitam pessoa... Os caras têm tradutor para todas as línguas existentes. Os caras têm... podem jogar jogo online sem internet. É uma coisa inacreditável. Comunismo tem magia, não é possível. Tem feiticeiro comunista, que não é possível. E se você criticar o Estado, você e a sua família desaparecem. Caralho! Tá bom, se eu falar, pô... Xi Jinping talvez não seja tão bom. Pum, sumiu minha família. É assim que funciona na China. Como é que ainda tem tanta gente na China, não sei, né? Vai ser torturado, vai para um campo de concentração e vale lembrar que sim, já foi confirmado. Ah, sim, foi confirmado. Essa reportagem da BBC é bizarra, gente, sobre os campos de reeducação da China. Tem umas notícias, assim, que é nível Coreia do Norte, sabe? Nível, assim, os caras eram chicoteados pra decorar discurso do Xi Jinping. Se os caras não decorassem discurso do Xi Jinping, eles caíam na chibata. Mano, não dá pra acreditar numa coisa dessa. Me desculpa, mas não dá. Né? A Central acredita, né? Porque a Central acredita em qualquer coisa. Os chineses têm campo de concentração, tem. onde eles ficam, abre aspas, reeducando. É engraçado que isso teve na França também, né? Mas a França não é... ditadura nazista, né? Qualquer um que tenha uma opinião ou cultura diferente do que o Estado. Não, esse campo de reeducação é exclusivo para terrorista muçulmano, né? Que infelizmente a China sofre com terrorismo muçulmano também. Apoia. Não, as fotos são essas, ó, Alan Rabelo. Olha só as fotos mostrando, né, as torturas. Olha só as torturas. Infelizmente, esse tipo de cultura, cultura, né? Você pode chamar uma porra de cultura. Essa cultura chinesa já tá presente aí há muitos e muitos começou a xenofobia, né? Essa cultura chinesa. anos. Infelizmente, os chineses não têm voz, eles não podem reclamar, eles não podem mudar isso. Não pode. Eles são 1 bilhão de pessoas, eles não podem mudar isso, se eles quisessem. A última vez que eles tentaram fazer isso foi a situação lá em que a gente vê a imagem, né, do tanque passando por cima de um... Isso, posta imagem fake, velho. Não é que a imagem seja fake, essa imagem realmente aconteceu. Só que ela foi montada. Se for ver o vídeo, o tanque queria ficar. O tanque tava tentando desviar do cara e o cara ficava indo pra frente do tanque. É surreal essa foto. E esse massacre da Praça Celestial, que chamam de massacre, foi um embate, não foi um massacre. Morreu gente dos dois lados. Tem uma reportagem muito boa, que eu não vou lembrar do site agora, mas que mostra fotos de como ficaram os militares chineses nesse combate. Mano, teve militar chinês que foi desnudado, tiraram as roupas deles e queimaram os caras vivos e amarraram eles em postes.
Se vocês acham que isso é coisa de estudante pacifista que tava querendo mudar o país, porra, pelo amor de Deus, hein? Que estudante pacifista é esse que amarra os caras num poste e queima eles vivos? Porra, tomar no cu. Um cara protestando, né? Todo mundo já viu essa imagem. Então, infelizmente, na China não dá pra fazer nada. Não dá. O Estado manda, o Estado escolhe. E, infelizmente, a mão dura do Estado, a o especialista em China aí, chinesa, tá chegando... O Lion da Central, né? Grande especialista em China. No mundo dos games. A gente já trouxe aqui na Central algumas semanas atrás, alguns dias atrás, justamente esse tema em que a gente falou, né, de novas regras que os chineses estão adotando para os seus games, que não pode entrar game lá que tem, né, certos conteúdos, não pode entrar game lá que isso é verdade que tem mesmo. Coisas. E agora, novas regras foram aprovadas na China. Algumas regras, o problema é que teve um comentário no meu YouTube que eu gostei bastante, que é a mistura de duas coisas. Tem um conservadorismo tosco do Partido Comunista Chinês? Tem. Tem sim, sabe? Ah, não pode botar morte no título do jogo, sabe? Se tiver morte no título do jogo, tem que mudar o título do jogo. Porra, coisa besta pra caralho. E tem as coisas, né, de não... de ser contra imperialismo estadunidense. Só que, né, é uma mistura dessas duas coisas, né? Então, tem uma parte que acaba sendo tosca mesmo. Essa parte dos games tem muito banimento de jogo lá que é tosco, é ridículo. Cara, o controle, a ditadura chinesa no mundo dos games vai ser maior do que nunca. Eu imagino ele pensando que os games vão ser dominados pelo nazismo. Opa, já são, né? Opa. Eu acho que eu nunca vi regras tão absurdas, tão revoltantes e tão... Não, eu gosto disso, né? As regras lá na China e o cara, nossa, isso é revoltante. Os gamers na China, gamers rise up, gamers se revoltem. Sabe, anti-gamers... Muito obrigado, China. A China é anti-gamer. É isso aí, China. É isso aí. A China é anti-gamer. Tá certa a China. Não errou nunca. Que eu já vi na minha vida aqui. O Xi Jinping é anti-gamer. Mais do que uma forma de entretenimento, videogame é arte. E agora você não pode mais se expressar por meio de videogame, cara. É realmente revoltante. É muito revoltante. Olha, essa notícia está vindo diretamente do jornal South China Morning Post, em que eles... South China Morning Post. Exclusivamente vazaram, né, novas regras de aprovamento do governo chinês para videogames no país. Vale lembrar que a China é aquele país maravilhoso, incrível, que proíbe menores de idade a jogarem mais do que o quê? Umas 5, 10 horas por semana. Jogos online, tá? E tá certo. Tá certo. É engraçado que a Coreia do Sul fez a mesma coisa, né? Mas só a China é uma ditadura malvada. A Coreia do Sul aprovou a lei que diz exatamente a mesma coisa. Menor de idade só pode jogar jogo online um número X de horas por semana. E aí a Coreia do Sul faz isso. Nossa, a Coreia do Sul, linda, liberdade. E a China é, nossa, ditadura comunista, né? Certo mesmo é deixar a criança gastando o cartão de crédito dos pais no Roblox. Isso aí é certo, é liberdade, né, gente? A liberdade da criança gastar o crédito dos pais no Roblox. Eles têm um horário fixo que eles podem jogar videogame. E se você tentar jogar videogame fora desse horário, você se fodeu. O Estado te pega e vai saber o que vai acontecer com você e com a sua... Sim, o Estado vai matar crianças porque elas estavam jogando jogo online. É assim que funcionam as coisas lá na China. Família, né? Agora, além disso, né, pro videogame poder entrar no país, tem que passar por uma série de requisitos, né? O governo chinês tem que analisar o seu jogo e tem que ver se ele tá de acordo com os padrões, né? De acordo com as novas regras. E, cara, é inaceitável. Inaceitável. Inaceitável, porque o Lion da Central é que vai dizer qual jogo pode ou não pode entrar na China. Ele é especialista em China. Coisa que eles falam aqui, tá? De acordo com o memorando do governo chinês, os jogos não são puro entretenimento. É verdade. Sem viés político. É verdade, não são sem viés político. Mas sim uma nova forma de arte que deve enaltecer os valores corretos da história e da cultura chinesa. Ou seja, o jogo não tá ali pra te divertir, cara. O jogo tá ali pra te, né, enaltecer... Call of Duty não tem ideologia, gente. Call of Duty não tem ideologia, é só divertimento. A história e cultura chinesa. Se o seu jogo não chupa o saco e não chupa o pau da China, não pode entrar. Não é assim.
Se fosse por isso, não entrava LOL na China. E aí, olha só, tem várias regrinhas. Vamos dar uma olhada nelas. Primeira regra. Agora, tem uma regra que eu tenho certeza que eles vão abordar e que é de se ficar enojado mesmo, que é uma regra homofóbica, né? E homofobia realmente, infelizmente, ainda é um problema sério na China. Regra. Não 2022. serão aceitos jogos que violem as leis da China, vazem segredos de Estado, propaguem superstições e normalizem violência e jogos de azar. Normalizem violência, dá pra entrar muita coisa, né? Porque todo jogo, quase todo jogo tem violência. Genshin Impact, que é um jogo chinês, tem violência, né? Mas acho que o que ele quer dizer é, tipo, colocar a violência como algo correto? Não sei. Ou encorajem menores a se ferirem. Verdade, ok, perfeito. Eu não preciso nem dizer que essa daqui é uma regra totalmente idiota, né? Porque eu não consigo pensar em jogo que viola uma lei ou... Tem, porra. Se o jogo tem pedofilia, tá violando uma lei, porra. Como que um jogo não vai violar uma lei? Jogo que vaza segredo de Estado. Os caras... Tem como ser, né? Tem como ter. Nunca vi, mas pode acontecer? Pode, pô. Pode ser um ex-membro do Estado que vai colocar alguma coisa no jogo. Caralho, mano, os caras é da CIA. A CIA deve estar fazendo videogame pra vazar segredo de Estado. Esse cara não sabe que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos realmente trabalha em videogame, né? Inclusive, eles têm um jogo exclusivo pra chamar adolescente estadunidense pro exército, né? Mas o outro que é de fuder, cara. Propaga superstições. Em tese, tipo, não pode sei lá, um God of War. O quê? Desde quando God of War propaga superstição, seu animal? O cara acha, tem mitologia, propaga superstição. Porra, vá ser burro assim no inferno, meu Deus. Tem mitologia, propaga superstição. Pelo amor de Deus, o cara não sabe a diferença entre superstição e mitologia. Que, né, baseado em deuses da Grécia, tem deuses nórdicos também. Assassin's Creed também tem, né, deuses nórdicos, tem deuses... O que é propagar superstição é tipo um jogo que fala que a Terra é plana. Um jogo que mostre que vacina não funciona. Isso seria um jogo que propaga superstição. Do Egito, então em tese não pode ser jogos. O cara não sabe a diferença entre mitologia e superstição, cara. É surreal. Se tá propagando uma superstição é proibido. Não sei, só sei que é idiota. Genshin Impact tem superstição, e aí? Ó, outro aqui, normaliza a violência. Meu amigo, 99% dos videogames... Mais uma vez, ele não vai saber a diferença entre ter violência, Genshin Impact ter violência, e normalizar a violência. Tem algum tipo de violência. Até a porra do Mario é violenta, porque o Mario vai lá e dá um socão na cara dos bichinhos. Isso aí, reze um terço. Muito obrigado pelo sub. É violência, ponto. Ele pode não tá dando um fatality no filho da puta, mas o Mario tá dando um soco em alguém. E ele não pode mais violência? LOL é violento e tem na China, e aí? Não vai entrar 90%. Por isso que o Lion da Central é burro, não entende a diferença. 9% de videogame, só vai ficar jogando Tetris. E o joguinho de puzzle lá do caralho. Porra, que caralho é esse, velho? Jogos de azar não pode mais, acabou os jogos da EA, né? E não pode jogo... Porra! Cadê o problema? Olha isso! Olha aí... Não. Olha aí o Lion da Central defendendo a China. Jogos de azar não pode mais, acabou os jogos da EA. Perfeito! Perfeito! Muito obrigado, China! Acabou os jogos da EA? Perfeito! Quero saber aonde que isso é um problema. Acabou o jogo da EA. E isso é negativo aonde? 0 pessoas tristes com acabar o jogo da EA. Né? A China fazendo o que os gamers queriam e nunca conseguiram. E não pode jogo que encoraja menores a se ferir. Eu nunca vi um game que encoraja a criança a se machucar. Então qual é a tua preocupação com isso? Se tu nunca viu um jogo que encoraja uma criança a se machucar, tu não tem que se preocupar. Mas um dia pode acontecer. Eu entro no GTA, aparece lá, parabéns, para liberar a bazuca, corte o seu dedo fora. Não tem isso, cara, não existe. Então assim, é uma lei tão imbecil, uma regra tão idiota, mas fica pior,
Mano, se é uma regra inútil, por que tu tá tão puto com ela? Se não existe nenhum jogo. Pior, ó, segunda regra. Jogos não devem dar ao jogador a opção de serem maus ou terem uma moralidade tênue. Essa aí, o problema é a tradução, eu imagino. Não sei como tá em chinês original, mas eu imagino que seja assim, jogos não devem dar a opção do jogador ser nazista, né? Ou seja, acabou qualquer jogo de opção na China. Não pode. Jogo de opção. O grande gênero, jogo de opção. Jogos que te dão diversas opções de diálogo e tal, não pode mais, cara. Você não pode ser mal, você não pode ter uma moralidade tênue. Então você só pode ser um bom cidadão, você tem que ser um garotinho não posso mais jogar como nazista. E seguir as regrinhas. Você não pode nem fazer um personagem agora, você não pode nem aproveitar a ficção supersticiosa pra fazer um personagem diferente. Não, você tem que seguir todas as regras. Bom domingo e BJS a todos. Olha só, ele quer ser cidadão normal, né? Jogos com romance gay não... isso aí, né? Como eu falei, né? Homofobia realmente é um problema na China. Não serão permitidos. Maravilhoso. Então, assim, não pode mais viadagem, não pode mais gays, né? Ó, inclusive a próxima regra também complementa. Ó, olha só a regra. Personagens afeminados serão um problema. Se não for possível identificar o gênero do personagem imediatamente... Isso aí é um problema. Ou ele possuir um homem vestido e agindo como mulher, eles serão censurados. Ou seja, não pode mais qualquer tipo de membro LGBT em qualquer videogame na China. Aí eu acho maravilhoso porque hoje em dia tem tanta galera que defende a China. Ah, lá vem ele. Lá vem ele. Ele acha que porque a gente elogia a China em muitos aspectos, a gente não pode ser contra a homofobia na China. Lá vem. Se você elogia a China em qualquer coisa, quer dizer que você é homofóbico. Fala que a China é um estado legal, que a China é pipipi, aí os comunas chineses são tão legal. Tá, mas e aí? Aí você não pode ser você mesmo. Aí você não pode ser homofobia gay. É um problema, cara. Não falo isso sem o menor problema. Nada. Você não pode nem ter um homem vestido como mulher. Aonde que isso é liberdade? Aonde que isso é você poder ser você mesmo? Tá ligado? Cadê a galera pra defender a porra da China? Então quer dizer que você apoia a homofobia? Não apoia. Você tá apoiando a homofobia? Você acha isso legal? Cara, eu acho isso um absurdo. Você não... Também acho. Ainda mais em 2022. E ainda mais depois de experiências socialistas que teve em outros países, como Cuba, né? Cuba já teve um problema com homofobia também. E superou isso. Hoje é um exemplo para a população LGBT na América Latina. Por exemplo, cirurgia de redesignação de sexo em Cuba é cobrido pelo sistema público de saúde, né? Caralho, velho. Você não precisa ser gay pra olhar pra isso e falar que isso é um absurdo. Privando a liberdade individual. Privando a arte. Meu Deus, é uma homofobia clara e nítida. Sim, cara, a gente sabe que é homofobia. E ainda vai ter arrombado que vai defender uma porra dessa. Ninguém vai defender uma porra dessas. Porque achar que a China faz mais bem do que mal pro mundo não é achar que tudo que a China faz é bom. Que absurdo, meu amigo, que absurdo. Olha só. Assim como você aí é baba-ovo dos Estados Unidos e provavelmente se for pra falar de guerra no Iraque vai falar, não, realmente, né, sou contra a guerra no Iraque. Prosseguindo nas regras, agora tem o seguinte: elementos históricos, incluindo personagens, mapas e roupas, devem seguir os ensinamentos padrões. Isso aí é uma coisa controversa, né? Fatos ou provocar. Porque tem muito jogo que realmente... Como é que eu vou dizer? Distorce a história em favor de Estados Unidos e Ocidente. Vamos combinar? Né? O vilãozinho filme principalmente, né? Jogo eu não vejo tanto, mas o vilão é chinês, né? Os Estados Unidos, o herói é o estadunidense liberal, né? E tal. Controvérsias e figuras históricas não devem ser remodeladas. Então, de novo, não pode um God of War da vida, não pode. God of War não tem história! Não tem nada de história em God of War. Porra, mano, que bicho burro. Tu acabou de falar, é mitologia. Não tem história. Kratos não existe. Loki não existe. Zeus não existe. Porra.
de um Assassin's Creed. Por quê? Porque lá tem o Deus da Guerra e o Deus da Guerra morre. Não pode. Deus da Guerra morre. Que isso tem a ver com... Não. Sério. De onde o Lion da Central falou elementos históricos devem seguir os ensinamentos padrões? O Deus da Guerra e o Deus da Guerra morre. Onde que isso contradiz essa regra? Mesmo que tu não concorde com a regra. A regra não tem nada a ver com o que ele falou, velho. Nada. Tá dodói das ideias. O Deus da Guerra e o Deus da Guerra morre. Não pode. Não pode pegar um jogo que tem uma figura histórica e reimaginar ela de uma maneira muito louca. Tipo qual? Tá ligado? Não pode, sei lá, fazer um jogo do Abraham Lincoln que ele é um caçador de vampiro. Não pode. Não pode. Abraham Lincoln, cagamos pro Abraham Lincoln. Cara, eu não entendo, velho. É ficção. É ficção. É videogame. É videogame. Videogame não tem política, gente. Não tem ideologia. É puro entretenimento. Não é real. Qual que é o problema de você criar uma ficção dessas, cara? Não entendo. Olha só, outra regra. Eu quero ver se a China começar a fazer jogo em que chinês dá pau nos Estados Unidos. Imagina se a China, gente, lança um jogo com uma história fictícia em que a China invade os Estados Unidos, mata todo mundo e impõe uma ditadura chinesa. Imagina se a China faz esse jogo. Vocês acham que os Estados Unidos ia deixar esse jogo ser lançado nos Estados Unidos? Só por curiosidade. Vocês acham que os Estados Unidos ia deixar? Pô, é só ficção, né? Ficção, terra da liberdade, né? Jogos de simulação que permitem aos jogadores mudar a história serão preocupantes, especialmente se o Japão e a Alemanha nazista estiverem envolvidos. Ou seja, basicamente não deixar jogo de guerra em que você pode fazer nazista ganhar a guerra. Tem que proibir mesmo, sinceramente. Não sou contra, não. Não sou contra, não. Ainda mais, porra, a China que sofreu muito com o Império Japonês ali, tá? A China ali se fudeu de um jeito absurdo na Segunda Guerra. Tem um filme muito bom sobre isso, mas muito pesado, né? Que é com o Christian Bale. O pessoal deve lembrar aí no chat, né? Quem já assistiu esse filme. As Flores de alguma coisa. Alguma coisa assim, o nome do filme. Muito bom, um filme que mostra justamente a situação do Império Japonês invadindo a China. Flores do Oriente, o nome do filme. Assim, não pode Wolfenstein, não pode nenhum jogo em que a Alemanha ganha, tá ligado? Mesmo que... Não, mas aí não é o jogador que mudou a história, o Lion. Não, o Lion tem um problema sério de interpretação, né? Vocês já notaram isso. O jogador não mudou a história no Wolfenstein. É o próprio cenário que já é diferente. E o nazismo continua sendo ruim nesse cenário, continua sendo algo a ser combatido, né? É bom você dar tiro em nazista, tá? O que não pode é você jogar um jogo de guerra em que você joga com os nazistas e é nazista no jogo, basicamente. Que seja... É um problema sério aí que o Lion tem, que se chama ser burro, né? Ficção, não pode. Que é preocupante. Não pode mudar a história. Inclusive, se não me engano, o Wolfenstein tem na China, né? Cara, que hediondo. Nazista só pode existir em jogo pra levar tiro, porrada e bomba, exatamente. É hediondo, a palavra é hediondo. Não pode fazer absolutamente nada. Outro, jogos que encorajam os jogadores a destruir bárbaros serão vistos como uma forma de espalhar o colonialismo. Vamos combinar que é mesmo, né? Não tá dizendo que vai ser proibido, tá? Mas vai ser visto como uma forma de colonialismo. E vamos combinar que é mesmo, tá? Me desculpa, mas é mesmo. Que? Jogos que destruem bárbaros serão vistos como uma forma de espalhar o colonialismo. Mas que porra de regra é essa? Não pode mais meu Age of Empires. Age of Empires é colonialista pra caralho. Mas que porra é essa? Qual que é o problema do colonialismo? Meu Deus, velho. Qual que é o problema do colonialismo? Caralho, o cara meteu essa mesmo. O cara meteu qual é o problema do colonialismo. Olha pro país que tu vive, filho da puta, e tu vai saber qual é o problema do colonialismo, seu merda. Porra! Velho, os chineses problematizam tudo, menor.
Ou outro, jogos com senhores de guerra japoneses serão vistos como uma forma de glorificar o militarismo. Aí é a treta que os chineses têm com os japoneses, né? Porque, né, os japoneses fuderam a China, tá? Esse aí provavelmente nunca estudou história, nunca abriu um livro de história na vida, né? E acha que isso aí é de graça, né? Mas a China tem uma treta séria com o Japão, né? Tipo, o Japão ajudou a fuder a China, assim, de um jeito absurdo. Jingoísmo. Aí eu nem sei o que é jingoísmo, eu nem sei que claro porra que tu não eles sabe, estão porra, falando. tu é burro. Entendeu? Eu também não Mas sei. já sabe, qualquer coisa assim, um Ghost of Tsushima não pode, entendeu? Talvez até um Final Fantasy também não pode. Adivinha só? Tem Final Fantasy na China. Não pode mais porra nenhuma. Olha só, uma das preocupações atuais do governo é que muitos jogos chineses andam parecendo japoneses demais. Genshin Impact que te diga, né? Isso é verdade. Tipo, Genshin Impact, se tu não sabe que veio da China, tu vai dizer que é um jogo japonês. Né? Tu não vai dizer que é um jogo chinês, Genshin Impact. Isso é verdade, pô. É importante para os jogos que têm uma identidade própria, né? Ao invés de ficar só copiando o Japão. Ou seja, você pega tipo um Genshin Impact, que é um jogo chinês, ó, tá muito japonês, hein? Tá muito anime japonês. Vamos deixar ele mais chinês aí. E eu, tipo, qual que é o problema do estúdio chinês fazer um jogo que parece com um jogo japonês? Qual o problema, né? Esse cara não entende porra nenhuma de ideologia, né? Qual que é o problema do estúdio chinês fazer um jogo que parece um jogo americano? Fala pros Estados Unidos lá, vai lá falar dos Estados Unidos. Pô, qual o problema da empresa estadunidense fazer um jogo que pareça chinês? Aí tu vai ver. Aliás, qual que é o problema de qualquer estúdio fazer um jogo inspirado em qualquer outra cultura? Agora o americano não pode fazer um jogo de... O cara não entende o que é treta histórica, né? RPG. Agora um estúdio britânico não pode fazer um game que se passa no Brasil. Agora, pô, cara, chega a ser... Eu imagino o nível que seria um britânico fazendo um jogo que se passa no Brasil. É só favela, macacos e sujeira. Idiota, é imbecil. Se esse cara soubesse sobre o massacre de Nanquim, essas regras da China. É imbecil. E por último, mas não menos importante, essa daqui que também é de fuder o cu do mendigo. Quanto à religião, o uso de crucifixo... o uso de crucifixo é tosco, mas suástica é verdade. E suástica é normal. Devem ser feitos com cuidado. Então assim, Deus me perdoe ter um viado, não pode ter viado. Agora aquela suástica, tá liberada, só ter cuidado, hein, boys. Mano, quando eles estão falando da suástica, não estão falando da suástica nazista, porra. Tá ali justamente falando de símbolos religiosos. Ele tá falando do símbolo budista. Seu animal. Porra, deixa de ser burro, pelo amor de Deus. Tem as regras todas pra não ter nazismo no jogo, né? Basicamente, os jogos proibido ser nazista no videogame. Tem um monte de regra ali que é só pra enfatizar isso. Aí quando eles metem essa, ele acha que os caras estão passando pano pra nazismo. Pelo amor de Deus. Aquela suástica, tá liberada. Aí já passa do nível de burrice, né? Que o Lion já tem muito. E já vai pra desonestidade, né? Só ter cuidado, hein, boys. Só vamos usar com cuidado a suástica aí. Meu amigo... Cara, é sem noção. Os chineses não têm a menor noção, cara. É impressionante. E é engraçado que ele aí fala do governo chinês. Pra ele é tudo governo chinês. Aí ele fala os chineses, né? Como o governo chinês... agora ele fala patético, fala do governo chinês. Sabe? A ditadura chinesa é tão nojenta. É tão revoltante. Eu fico pensando... Como que deve ser triste morar na China, tá ligado? Como deve ser triste ter moradia própria, né? Imagina como é triste. Você tem moradia própria, mas não pode jogar Call of Duty. Pô, é muito triste, gente. Muito triste. Como deve ser triste a vida de um jovem chinês. Revoltante. Que você não tem acesso a absolutamente nada. Você não tem acesso à internet, você não tem acesso aos seus amigos, você não tem acesso à opinião. Não tem Covid. Você não tem acesso nem a videogame. Tem só em Xangai agora que tá pegando... Pô, o pau tá pegando em Xangai, né? Game agora, tá ligado? Então assim, é revoltante. Eu olho pra isso e fico pasmo. E aí... vai ter cidadão... Não tem acesso aos amigos, né, gente? Porque se tu não tem videogame, tu não tem amigos, né, gente? Vamos combinar, não tem como ter amigos sem videogame.
vai falar, ah, mas isso tá acontecendo lá na China, não tô nem aí, tá aqui no Brasil. Pô, porque o Brasil é uma beleza, né? Não vai afetar a gente, então não tô nem aí, pau no cu dos chinas. Mas, meu amigo, vale lembrar que o mercado chinês de videogames é um dos maiores do mundo. E, infelizmente, muitas produtoras, muitas desenvolvedoras e muitos estúdios de games estão cada vez mais abrindo as pernas para os chineses. Então, o que acontece? Hoje em dia, o estúdio ele vai fazer um game e ele não faz um game pensando em você, ou pensando no europeu, ou pensando no americano, ou... Poxa, que chato, né? Não fazem mais joguinhos pensando no americano e no europeu. Poxa, muito chato isso, né? Pensando no chinês. Ele faz um game pensando em todo mundo. Não, não faz. Porque a ideia dele é vender esse game para o maior número possível de pessoas, no maior número de países possível. O cara tá de sacanagem, né? E ele acha que jogo não é feito pra agradar o ocidental médio. Não, imagina. E então, nicho também é uma coisa que não existe, né, pra ele. O que acontece? Na próxima vez que um cara for fazer um videogame, na próxima vez que o cara for criar uma história, né, de algum jogo, ele vai pensar 2 vezes antes de botar qualquer coisa que quebra uma dessas regras aqui. Cara, ele não entende que os países já fazem esse tipo de coisa. Não exatamente de botar para não quebrar regras, mas coisas para agradar determinados governos. Então bota lá uma bandeirinha no Brasil no fundo pro jogo vender bem no Brasil. Bota uma coisinha que o cara sabe que vai agradar a China. Bota uma coisinha que o cara sabe que vai agradar um país lá, sabe? Eles fazem direto esse tipo de coisa, sabe? Vocês acham que essas referências, por exemplo, que vocês encontram às vezes a Brasil em algum jogo ou filme, o cara fala, ah, porque eu fui pro Brasil, não sei o que, vocês acham que isso é de graça? Não é, porra. Não é. É pra agradar uma certa audiência. Porque ele não quer correr o risco de perder a oportunidade de vender o seu joguinho na China e perder potencialmente milhões de dólares em venda. Ou seja, cada vez mais a gente vai ver jogos reage ao vídeo artigo anti-Rússia viraliza na China e é com figuras históricas sem imaginadas sumindo. Personagens com opção que você pode selecionar a sua aventura, o jeito que a sua aventura... A opção nazista... Sumindo. Simplesmente porque o desenvolvedor vai saber que aquele jogo não vai poder ir pra China e aí não vão querer vender. Não vão, não. E mesmo, eu tenho certeza que a EA vai ver essas regras e vai começar a tentar adaptar os jogos pra que nenhum jogo... E tu acha que a EA é legal? A EA é um puto exemplo de empresa de videogame. Seja ofensivo pros chineses, pra poder vender lá na China também. Activision também vai provavelmente fazer isso. Todas essas... Assim, a Activision vai falir. As grandes empresas que prezam lucro acima da qualidade vão começar a fazer isso. E aí, não é só o chinês que vai se foder, não. É você que vai se foder. Porque você vai começar a perder algumas das melhores experiências de videogame que você poderia ter, mas que não... Assim, jogo da EA, porra. Vou perder as grandes experiências que os jogos da EA me proporcionam. Porra, não vou poder viver, assim. Nunca vão existir por causa dessas regras imbecis. Então assim, cara, já tá na hora, já passou da hora. Sabe o nome disso aí, o Lion da Central? Livre mercado. Livre mercado. É o livre mercado que quer agradar a China, cara. Não gostou? Deixa o mercado se regular, o Lion da Central. Deixa o mercado se regular, que vai dar tudo certo. Hora das pessoas começarem a perceber o perigo que é os chineses atualmente, o perigo que é a ditadura da China e o perigo que é a influência chinesa no meio da cultura pop, no meio... Gamers rise up! É engraçado que Estados Unidos na cultura pop, show. China na cultura pop... meio da política, não só da China, mas do mundo inteiro. Os chineses estão começando a dominar agora até videogame. E eu não quero viver em um mundo em que os videogames não podem ser o que são hoje. Que são Porra, porque tá muito bom os videogames hoje. Livres, que são abertos, que são arte e entretenimento. Sem política, né, gente? Claro, sem ideologia. Se depender da China, todo joguinho vai ser um Tetris ou vai ser um jogo que chupa pau de ditador chinês. Ditador da história deles, tá ligado? Algum imperador vagabundo. Então, cara... Imperador chinês ainda. Sim, eu não quero isso pra mim. Eu quero jogos diferentes, eu quero jogos divertidos, eu quero jogos únicos, eu quero jogos que me dão
opinião. Sim, estamos vendo aí um jogo único que você tá jogando. Eu nunca vi nenhum jogo aí parecido com esse aí. Eu quero jogos que me dão opção. Olha só esse mapa aí, gente. Nunca vi um mapa assim. Eu quero jogos que... O cara é o mestre dos jogos indies únicos aí, né? Estejam aí pra ser bons e não pra puxar saco de ditadorzinho fracassado. Então, tá na hora da gente começar a rever as nossas perspectivas. Mas tá na hora da galera puto? começar a abrir os olhos e ver os horrores, as atrocidades que os chineses estão fazendo. Que, por sinal, não perde nada pra Alemanha nazista de novo. Grande especialista em China, Lion da Central. E tá na hora da galera começar a lutar contra a China. Porque senão, a China vai estar em todo lugar. E Cara, o cara tá terminando o vídeo literalmente com sinofobia, né? Tipo, chutou o balde. Temos que lutar contra a China, a influência da China, porque os chineses são um problema. Se isso aí não é xenofobia, puta que pariu. Temos que declarar guerra à China. Todo mundo vai viver que nem chinês. Só que a ditadura só não vai ser plena, assim, abertamente falado pra todo mundo. Mas ela já tá presente hoje em dia mesmo. E agora nem os videogames estão a salvo. Então, nem os videogames estão a salvo. Vamos ficar de olho. Beleza? De qualquer maneira, agora não que vocês estão nos meus joguinhos, isso vai acabar com o Ocidente. Eu pergunto pra vocês, o que vocês acham disso tudo? Quais são os perigos que isso pode trazer no futuro? Deixa sua opinião nos comentários. Os perigos daqui a pouco a gente não vai mais ter canal da Central, né? Esse é o grande perigo. Que beleza de perigo.